Oi, gente! Gravando então o vídeo que eu prometi. Na verdade, eu prometi uma série de vídeos, né? Acho que vão ser 2 ou 3. A gente problematizando um pouquinho a loucura em seus mais variados momentos históricos e também podendo pensar hoje, né? Quem são os loucos? Como a sociedade os trata? Trazer um pouquinho do resgate da luta antimanicomial, que está muito viva e tem que estar viva mais do que nunca, né? Ela não se encerrou em um período histórico. E quais são os nossos desafios daqui para frente? Então, falando um pouquinho sobre a história da loucura como um todo, né? Vou fazer alguns pequenos recortes, mas de antemão já indico para vocês, não poderia ser diferente, o livro do Foucault, A História da Loucura, que ele vai buscar fazer aí uma arqueologia dos saberes sobre a loucura e das intervenções também sobre a loucura nos mais variados momentos históricos. Ele começa falando da loucura na antiguidade, mais especificamente, né? Ele enfatiza muito mais a loucura na Idade Média, que foi quando os loucos passaram a ser vistos de uma forma um tanto quanto diferente na história até então. Ele mostra, né, como a sociedade lidava com a loucura naquele momento, tratando os loucos ainda como pessoas que tudo bem conviver em sociedade, alguns até os viam como um tanto quanto sábios, né? Isso a gente tinha também na antiguidade clássica. Outras pessoas já os viam como alguém a ser desprezível, alguém a ser desprezado, colocado à margem. Mas o importante saber é que nesse período os loucos ainda não eram enclausurados, não eram organicamente, de maneira coletiva, colocados à margem da sociedade, enclausurados, colocados em manicômios e por aí vai. Isso vai acontecer com a transição do feudalismo para a sociedade nascente, né? Que a gente chama aí de capitalismo, mas que tem a sua fase de transição com o mercantilismo e tudo mais. E nesse momento, né, o Foucault coloca que os loucos, eles ocupam os espaços antes destinados aos leprosos. Então, as pessoas consideradas desprovidas de razão, elas passam aí a ser vistas e tratadas de maneira diferente pela sociedade. E aí, o que acontece, né? Tomando um cafezinho. Por que em um momento histórico estava tudo bem, eles conviverem, em um outro momento não? Aí o Foucault e aí uma série de outras pessoas que estudam os valores, a moral, né, presente nas mais variadas sociedades, as formas como as pessoas se relacionavam, ele vai trazer a problemática da ampla valorização da razão. A gente tem um período aí que vem depois com o Renascimento, que vem com os estados absolutistas mais para frente, que vem com uma ampla valorização da razão, do homem, do ser como centro do universo. E tudo aquilo que era tido como alheio a essa razão, ou seja, que não produzia, né, não trabalhava, que poderia representar um risco para a sociedade, porque eles consideravam risco naquele momento. Todas essas pessoas pobres, né, mulheres, eram colocadas à margem. E o louco passou a ser visto como um perigo para a sociedade. E foram, então, né, de uma maneira articulada, quando a gente fala sociedade, a gente está falando dos poderes que regem a sociedade, né? Começou a existir, então, políticas para o enclausuramento do louco. Esses loucos, inicialmente, foram ocupando os espaços afastados dos centros das cidades, que ficavam os leprosos, porque a lepra foi desaparecendo, e aí, então, quem foi destinado a esses espaços eram os loucos, e posteriormente, principalmente aí com o surgimento da medicina enquanto ciência, né, no século XIX, houve, né, um estudo e atrás desse estudo, né, vários interesses aí movidos pelo desejo do poder, que começaram a ser responsáveis aí pela criação do que hoje a gente chama de manicômios, né? Então, passou-se a criar espaços específicos para que essas pessoas ficassem. Esses espaços, como a gente sabe,
essas pessoas que lá estavam não eram tratadas de maneira humana, eram tratamentos extremamente desumanos, muito similares ao que a gente conhece por tratamento, por tortura, né? Quando a gente olha para a ditadura civil-militar aqui na América Latina e no Brasil, a gente conhece vários instrumentos de tortura. Isso não era muito diferente lá. A diferença é que tinha um discurso científico por trás desses tratamentos, e essas pessoas ficavam ali a vida toda, né? Era muito difícil que uma pessoa saísse de lá. Quem eram essas pessoas, né? Por que estavam lá? Qual foi o avanço da medicina? O que é que a medicina entendia por loucura? Quais foram os enfrentamentos dentro da própria medicina e também fora em relação a essa hegemonia, essa medicina hegemônica aí que considerava a loucura determinados setores aí da sociedade, né, que encontrava loucura em determinados setores da sociedade e em outros não. Tudo isso eu vou falar no próximo vídeo, para que esse não fique um pouco estendido. É só para dar uma pinceladinha aí, pra gente pensar, começar a pensar que a loucura, ela não é um dado natural. Os entendimentos sobre a loucura, ele variou nos mais variados momentos históricos, continua variando, e sempre se dá a partir do olhar daquele que se coloca como detentor do saber, né? O olhar daquele que não é louco. A gente pouco ouve os loucos falando sobre a loucura e muito um pretenso saber falando sobre o que se é loucura. E aí nos próximos vídeos, então, a gente avança um pouquinho nesse assunto. Um beijo!